O que são emoções positivas? Qual é a importância delas e como eu faço para ter elas na minha vida? Olá, pessoas! Hoje nós vamos falar de um assunto muito empolgante, que são emoções positivas. Emoções positivas é um dos pilares de estudo da psicologia positiva, que é a ciência dentro da psicologia que estuda a felicidade. É considerada a ciência da felicidade. Os talentos, as qualidades humanas, o lado bom, virtuoso do ser humano. Então, o que são emoções positivas? São todas aquelas emoções que nos fazem bem, que a gente gosta de sentir. Elas podem ser relacionadas ao passado, como é o exemplo da gratidão, do perdão. Elas podem ser relacionadas ao presente, como alegria, entusiasmo. Pode ser relacionados ao futuro, como esperança, confiança. E todas essas emoções têm um papel muito importante na nossa vida, na nossa saúde e no nosso nível de felicidade. Elas vão interferir, influenciar enquanto nós vamos nos sentir felizes ou não. E por isso elas são muito importantes. Qual é a importância de nós sentirmos emoções positivas? Quais são os benefícios que elas trazem para a nossa vida? Então, inúmeras pesquisas já comprovaram que quando nós sentimos emoções positivas, isso vai interferir na nossa probabilidade de ajudar outras pessoas, por exemplo. Então, quando nós estamos nos sentindo bem, nós temos mais chance de sermos altruístas, de cooperarmos, de estarmos disponíveis para ajudar os outros. Então isso, se a gente levar para o ambiente de trabalho, faz com que nós sejamos pessoas que trabalhem melhor em equipe, que cooperem mais com os colegas. As emoções positivas também ampliam a nossa capacidade de pensar, de resolver problemas. Então nós nos tornamos mais criativos. A gente consegue ter mais ideias, pensar em mais soluções, porque nós estamos nos sentindo bem. Ao contrário das emoções negativas, quando nós estamos com medo, com raiva, inseguros, nós temos uma tendência a desanimar as ideias, a ver só o problema e não pensar nas soluções. E provavelmente você consegue pensar em situações em que isso aconteceu na sua vida. E quando a gente está entusiasmado, empolgado, alegre, isso faz a gente querer buscar mais alternativas, mais soluções, e a gente consegue então solucionar os problemas de uma maneira mais criativa. Olha o quanto isso é importante para o nosso desempenho profissional. Então, se você é um líder, um empregador e você não está disponibilizando, promovendo para as pessoas um ambiente onde existam emoções positivas, você está perdendo dinheiro. Porque ter mais emoções positivas também faz a gente ter mais energia e ser mais produtivo. Isso interfere na nossa produtividade. Então, se liga nisso. As emoções positivas também interferem na nossa saúde. Elas são um indicador de saúde e longevidade. Tem um estudo bem famoso realizado pela psicologia positiva com freiras, que é um estudo longitudinal, ou seja, um estudo que acompanhou essas freiras ao longo da vida. Então começou quando elas tinham 22 anos, em média, e acompanhou durante toda a vida. E essas freiras, elas relatavam, escreviam como elas estavam se sentindo, como se fosse um diário ao longo da vida delas. Depois se analisou esses registros e se identificou que aquelas freiras que escreviam, relatavam mais emoções positivas, que estavam se sentindo gratas, que se sentiam bem, que estavam contentes com aquilo que elas estavam vivendo, com o que estava acontecendo. Enfim, elas tinham mais emoções positivas, elas viveram em média 10 anos a mais do que as que não apresentaram isso e com condições de saúde melhores também. Então esse é um exemplo, mas tem muitos outros estudos, outras pesquisas que foram realizadas que corroboram isso, que também confirmam que sim, as emoções positivas elas têm um efeito bom e protetor na nossa saúde e na nossa longevidade. E também elas favorecem a nossa resiliência. Se você não sabe o que é resiliência, já tem um vídeo aqui nesse canal falando sobre isso. Como
ter mais emoções positivas, então, já que elas são tão importantes? Né? Favorecem a nossa saúde, o nosso desempenho no trabalho, a nossa criatividade, a nossa resiliência. E quanto mais emoção positiva, mais felicidade a gente encontra na nossa vida. É um dos fatores que interfere bastante na felicidade. Então nós temos que encontrar formas de sentir isso e nós podemos construir isso na nossa vida. Atenção, uma ressalva. Não significa que a gente vai estar sempre bem, sempre feliz. As emoções negativas também são muito importantes e elas fazem parte da nossa vida e a gente não pode negar elas. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre elas e a importância delas, aguardem. Mas, enquanto isso, vamos descobrir então como ter mais emoções positivas na nossa vida. Algumas dicas. Para trabalhar, por exemplo, a gratidão, que é uma emoção que interfere bastante no nosso bem-estar. Se sentir mais grato, perceber que coisas boas aconteceram na nossa vida, vai fazer a gente se sentir melhor. Então, a minha dica é o pote da gratidão. Aqui na Virtude nós fazemos, eu faço lá na minha casa e ele é muito legal, inclusive para fazer em família, para fazer com as crianças. Então você escolhe um pote qualquer, coloca a sua cara nele e aí, quando acontecer uma coisa boa, você vai lá, escreve num papelzinho e coloca dentro. Faz todo mundo da sua família fazer o mesmo, todo mundo na sua empresa, no seu setor, você pode fazer no trabalho e vai colocando ali. E aí, depois de um tempo, você abre esse pote com as pessoas que participaram, que contribuíram escrevendo. Aí o que é legal? Não é só escrever, colocar lá e depois ler assim e não dar bola para aquilo. É importante ter uma reflexão sobre aquilo. Por que aquilo foi bom? Por que você está escrevendo aquilo naquele momento? E até pensar, né? Hoje, eu tenho alguma coisa para agradecer? O que de bom aconteceu? Quais foram as bênçãos que aconteceram na minha vida? Às vezes as pessoas dizem assim, mas o meu dia foi normal. Sim, e se foi normal, não foi bom? Não teve coisas maravilhosas que aconteceram? Então por que não valorizar isso? Valorizar as coisas que são boas na nossa vida. Isso é gratidão, tá? E tem que ter uma reflexão em cima disso. Não é só escrever por escrever ou fazer a tarefa por fazer, tá ok? Então essa é uma dica. Outra dica de atividade que nós podemos fazer para ter emoções positivas é praticar as nossas atividades lúdicas favoritas. O que é uma atividade lúdica? É uma atividade no formato de brincadeira, de jogo. Aquelas brincadeiras que as crianças fazem. Na vida adulta, a gente faz coisas um pouco diferentes, mas também é lúdico. Então, praticar um esporte que a gente goste muito, os nossos hobbies, seja voltado à música, à dança, a pintar, desenhar, leitura, artesanato, tudo isso pode trazer emoções positivas para a nossa vida desde que a gente goste. Então você vai ver o que faz sentido para você e praticar, porque às vezes a gente gosta de alguma atividade, mas a gente deixa ela lá no fundo do baú e nunca mais faz. Então, até reunir as pessoas e jogar jogos que podem ser, que exijam interação, isso sempre traz emoções positivas. Interagir com as outras pessoas. Ok, estamos vivendo um momento, ressalva, né? Momento de distanciamento social. Mas a gente pode fazer isso com as pessoas que moram com nós, com a nossa família. E a gente também pode fazer isso à distância. E a gente ainda tem a possibilidade de fazer isso de uma forma mais individual, porque tem atividades que são lúdicas e que a gente pode praticar e que nos trazem prazer e que a gente pode fazer sozinho também, enquanto não dá para reunir as outras pessoas. Então seja criativo, tá? Olha quantas coisas a gente fazia quando nós éramos crianças, né? A gente jogava stop, pode ter outros nomes, tá? Não sei. Alerta, amarelinha. Sei lá, gente, por que não fazer isso, tá? A gente é adulto, mas a gente não pode ter um momento de lúdico na nossa vida. Isso faz muito bem, tá? Tomar um banho de chuva, não no inverno, porque é muito frio, mas a gente pode se permitir. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Pensa nisso e comece tentando, explorando esse mundo que tem aí de brincadeiras, de jogos, de atividades que dão prazer e que nos fazem bem. A vida não é só pagar boleto, nós precisamos de diversão. E mais uma dica que é super importante para emoções positivas
positivas. Mas antes de eu dar essa dica, eu tenho que pedir, você já se inscreveu nesse canal? Você já deu like nesse vídeo? Se você ainda não fez isso, para aí, dá um pause, vai lá, se inscreve, dá like e aí vamos para a próxima dica, que é seja altruísta, ajude alguém. Isso tem um efeito muito importante nas nossas emoções positivas. É uma das coisas que mais faz a gente se sentir bem, ajudar outra pessoa. E isso forma a corrente do bem. Quando eu ajudo outra pessoa, eu me sinto bem por ter ajudado. A pessoa que eu ajudei se sente bem também por ter recebido ajuda. E quem está de fora e porventura viu isso, assistiu a esse ato de bondade, de generosidade, se sente também motivado a fazer o mesmo. E é assim que a gente constrói a corrente do bem. Então, quando eu digo ajudar outra pessoa, pode ser através da caridade, pode ser, se isso é uma prática que você gosta, mas não precisa necessariamente. Pode ser ajudar alguém da sua família, pode ser ajudar alguém do seu trabalho. Escreve, e não precisa ser uma ajuda assim grandiosa, nossa, eu vou salvar a pessoa. Não, ninguém aqui é super-homem nem Mulher Maravilha. Mas pode ser coisas muito simples. Escrever um bilhetinho, colocar na mesa da pessoa, para quando ela chegar, ela ler aquilo, uma coisa boa, uma frase inspiradora. Surpreender as pessoas positivamente, fazer algo especial para outra pessoa. E coisas muito simples são especiais. Então, qualquer pessoa pode fazer isso. Então, faça isso por alguém. Você vai ver o efeito, tenta. Você vai ver o efeito que isso tem nas suas emoções. É muito gratificante, é muito bom, é muito positivo, tá? E não se esqueça de sorrir, de enxergar as coisas positivas que acontecem na sua vida e de encontrar isso nas suas atividades, nos seus relacionamentos e no seu dia a dia. E até o próximo vídeo, eu vou ficar aqui, já que a gente tem que ser meio criança para sentir emoção positiva, brincando com essa cadeira. Até!